Mas em compensação, no dia que ele se erguer, ele vai poder consolar a muitos, ser uma bênção na vida da igreja, dos irmãos, da família. E continua a palavra de Deus dizendo assim, irmãos, nós temos que lutar contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, desfrutar da vitória. É muito triste. Quantas conquistas. E segundo está lá em Deuteronômio, plantou e outros comeram. Cavaram e outros que beberam a água. E a Bíblia fala, sacia a sede, não em cisternas rotas, mas cisterna que tem água para a vida. Mas nós vamos cavando cisternas rotas. E a palavra de Deus continua, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calcai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Significa aperte, coloque. Não vai ser igual aqueles verrões que eu usava quando era criança, não. A gente suava o pé, sem correr, ficava para trás. Só os mais antigos lembram desse sapato. A irmã Maria lembra? Daqueles de plástico? Suave, dava um chulé, era uma coisa impressionante. O que mais lembrei? É muito interessante essa época aqui. Eu não estava na mensagem, não, mas eu lembro da dificuldade que a gente tinha. Eu já vi gente perder o ônibus por causa disso, ia correndo e ficava para trás. Não havia asfalto, tudo era difícil. Então aperte, coloque nos pés, mas com força mesmo. Com a verdade, vestindo das couraças da justiça, e com esse Evangelho da paz, abraçando, pegando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é a nossa palavra, é a palavra de Deus, amém? Irmãos, tem poder na palavra de Deus, muito poder na palavra de Deus, e nós precisamos estar atentos a isso. Agora vamos entender rapidamente, que eu quero finalizar aqui, os irmãos, que fome é essa que nós precisamos ter? Porque o diabo, ele desafiou Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Jesus não ignorou o poder que tem a nutrição do corpo, muito pelo contrário, ele disse, olha, existe algo que é muito importante, talvez seja o mais importante. Significa então, irmãos, toda palavra que procede da boca de Deus sendo uma fonte de sustento importante, como uma comida que nutre nossa necessidade espiritual, de uma maneira que nos leva a uma bem-aventurança eterna, em vez de simplesmente provar um alívio temporário de uma fome física. Eu lembro quando eu vivia a pior crise da minha vida. Eu não sei explicar, mas eu vivi. Eu estava diante de uma coisa muito gostosa, porque o prazer é esse. Eu não tinha Jesus. Não, na verdade eu tinha Jesus sim, eu estava passando por uma depressão muito grande. Então eu estava diante de uma coisa muito gostosa. Eu estava comendo e aquilo estava me dando muito prazer. Mas naquele momento eu tinha um medo muito grande. Eu falei assim, daqui a pouco eu vou perder esse prazer, porque eu vou perder a fome. Isso me apavorava. É isso que leva à glutonaria e a uma condição de ter a palavra correta. Eu sei que quando a palavra começou a tomar conta do meu coração, e Deus trabalhou, eu não podia comer nada nessa época, mas comi de tudo. Depois Deus me curou de tudo, posso comer, nada me faz mal, mas na época eu fazia, porque eu não tinha controle, via aquele pavor. Hoje, graças a Deus, Deus me deu a vitória pela palavra. Por que
agora, irmãos, eu entendi, porque agora eu entendi que a comida que nós precisamos, ela não traz alívio temporário, mas ela satisfaz o nosso coração. Para finalizar, irmãos, abra Deuteronômio 8. Para finalizar, irmãos, esse texto falou muito ao meu coração enquanto eu preparava a mensagem, e muitos textos, né, irmãos? Eu poderia citar vários. Depois os irmãos vêm em casa, Salmo 91, do versículo 4 em diante, quando fala que quando você acolhe a palavra de Deus no coração, os teus pés não resvalam, você não cai. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Olha como que Deus vai chamar aqui o deserto: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardareis ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca. A palavra de Deus nos traz a memória, a obra de Deus na nossa vida. Moisés estava levando o povo a refletir e pensar nessa trajetória do deserto, aquela grande universidade criada por Deus, em que ele era o diretor. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Irmãos, essas promessas são para nós: terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem do vale das montanhas, terra de trigo e cevada, de vide, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Olha o alerta da palavra de Deus, para não suceder, depois de teres comido, barriga cheia, estiveram farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e te aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus. Teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes, abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdedeira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. O mal, Deus transformou em bem. O mal que providenciou para nos ensinar. Meus queridos irmãos, se tu sofres, chore, clame, não reclame, clame a Deus. Deus não desperdiça a tua dor. Deus é muito sábio para transformar as tuas lágrimas num ribeiro de vida, amém? Num coração cheio de alegria, porque você vai vencer, você vai ter vitória. Que no deserto te sustentou com maná. Não digas, pois, no teu coração, depois de você conquistar tudo,
E receber o bem não diga depois no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas. Ele não dá a riqueza, Ele te dá poder para adquirir elas. E a glória é dele. Porque se eu estou hoje onde eu estou, eu tive uma tarde maravilhosa com a minha família, com a minha esposa e meus filhos. Eles providenciaram uma surpresa para a Evelyn. Eu agradeci a Deus pela família. Eu fiquei tão feliz, agradecido a Deus tanto. Nós cantamos lá, um lugar muito bonito, inclusive. Eu até pensei um dia a gente fazer escola bíblica dominical lá, vamos a minha classe lá. Um parque entre Arão Reis e Guarani, muito lindo, muito gostoso. Nós cantamos lá: por tudo que tem feito, por tudo que has de fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Te agradeço, te agradeço. Uma igreja grata a Deus é uma igreja que cresce, não do jeito que muitas vezes ela quer, mas do jeito que Deus quer. E Deus vai trazendo pecadores que chegam aqui e veem: essa igreja ama a palavra de Deus, porque ela não gasta tempo com outra coisa. Para confirmar a tua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esquecer do Senhor teu Deus, e andares por outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer agora ao Senhor vosso Deus. Não há a menor dúvida, irmãos, que grande parte do sofrimento da humanidade é produzida pelo próprio coração. Não é o outro a culpa, não, é o próprio coração. Esta palavra que descansa na promessa de Deus é um coração que se fortalece mesmo diante daquilo que o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei,